Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. Meus amigos, o que eu tenho aqui na minha mão é um Xeon que promete talvez ser o maior custo-benefício do momento. Eu tô falando do Xeon 2666V3 que eu trouxe recentemente aqui no canal. Porém, após fazer o vídeo sobre o 2666V3, que tá num preço bem legal e oferece uma especificação parrudaça, muita gente ficou me perguntando se ele de fato supera o Xeon queridinho de todos no momento, né? Que é o Xeon 2640V3. E pelo menos aqui no meu canal e nos outros canais da galera que trabalha mesmo pesado testando o Xeon, ele é um dos mais recomendáveis, principalmente para quem quer jogar. E visando descobrir qual é o melhor, fiz um comparativo aqui em games para a gente medir a diferença de performance entre os dois nas partidas dos games. O teste de hoje é extremamente relevante porque hoje a gente encontra o Xeon 2666V3 custando R$ 211, enquanto a gente acha o Xeon 2640V3 custando aqui num preço até bem próximo. O mais barato que eu encontrei hoje foi 160 com mais 21 de frete, que dá em torno de R$ 180. O Xeon 2640V3 é um processador que tem 8 núcleos, 16 threads e com o desbloqueio do Turbo Boost ele funciona a 3.4 GHz. A especificação dele já é super boa em relação ao preço e de quebra a gente tem um TDP de 90 watts, que para os processadores Intel Xeon é considerado um TDP relativamente baixo. É muito importante mencionar, e eu sempre bato na mesma tecla, que o TDP ele não se refere ao consumo total do processador. Não quer dizer que o processador vai consumir 90 watts. Porém, o TDP é uma grandeza que relaciona o consumo energético e o tanto que o processador esquenta. Tendo o TDP de 90 watts, o Xeon 2640V3 ele é recomendável para ser utilizado até com as placas-mães mais simples para Xeon, o que torna o kit com ele muito interessante. Isso porque a gente pode comprar, por exemplo, um kit com essa placa-mãe mais simples, por exemplo, da Thermiter ou da Killisray, e fica muito mais em conta mesmo o kit inteirinho montado. Saindo aqui com 16 GB de RAM, o processador e a placa-mãe na casa dos R$ 800 e às vezes com desconto na casa dos 700, depende da época e dos cupons de desconto disponíveis no momento. Já o Xeon 2666V3, apesar dele hoje estar um pouquinho mais caro, mas ele já teve no mesmo preço do Xeon 2640V3, ele é um processador que tem 10 núcleos e 20 threads, o que é realmente impressionante nessa faixa de preço. A gente tem 2 núcleos a mais com o 2666V3 em relação ao 2640V3. Ele tem uma frequência base de 2.9 GHz, porém com o desbloqueio do Turbo Boost ele pega 3.5 GHz, o que é 0.1 GHz a mais em cada núcleo em relação ao 2640V3. Então olha que interessante, o 2666V3, além de ter 2 núcleos a mais, tem uma frequência mais alta em cada núcleo, principalmente quando a gente trabalha com o Turbo Boost desbloqueado. O Turbo Boost desbloqueado é como se fosse um pequeno overclockzinho, que na verdade muda um pouco a maneira com que o processador trabalha. A gente tem uma tecnologia da Intel que chama Turbo Boost, e essa tecnologia nos processadores Xeon só vem habilitada de fábrica para um único núcleo. Basicamente o que aconteceu foi que vazaram alguns códigos da Intel, permitiram com que a gente conseguisse alterar o funcionamento dessa tecnologia nos processadores Xeon da linha V3 ou X99. E daí, desbloqueando o Turbo Boost para todos os núcleos, se ganha uma boa performance nesses processadores Xeon V3. É muito importante frisar que o Xeon 2666V3 é um processador OEM, por isso a gente nem encontra informações oficiais dele no site oficial da Intel. Isso porque foi um processador encomendado por uma empresa que precisava de um processador com essas características. O detalhe é que também é um processador que tem todas as instruções que qualquer Ryzen, que qualquer Intel mais novo tem, mas ele tem um consumo bem mais elevado em comparação ao Xeon 2640V3, que é um consumo de 135 watts, o que não inviabiliza o uso desse processador com placas-mães mais simples, porém já não é tão adequado se você for usar o processador ali a 100% em várias ocasiões. Para jogar, até que passa, entendeu? Até que dá para usar com placa-mãe simples.
mas não é recomendável, viu? Então, vou comprar o 2666V3. O que eu recomendo? Comprar uma placa-mãe um pouco melhor. Pelo menos aqui uma Ronin BD4 ou uma Jingwei Titan D4, que foi o que eu usei para testar, que tem aqui uma dissipação de calor ativa nas fases de alimentação que levam energia para o processador aqui na placa-mãe, beleza? Porque quanto maior o consumo do processador, mais ele esforça a placa-mãe. A gente está falando placas-mães chinesas, né? Para compensar comprar um Xeon, só compensa comprar com placa-mãe chinesa. Então, nesse caso, eu recomendo que você escolha uma que tem um design, né? Que tem um padrão mais robusto para ela durar mais e você não ter problema nenhum, beleza? Mas enfim, no geral, esses dois processadores são ótimos. Até já trouxe teste do 2640V3 em um outro momento aqui no canal e do 2666V3 recentemente, sem comparar ele com ninguém. Adorei o desempenho do 2666V3, fiquei realmente fascinado. Mas agora vamos discutir aqui os resultados na prática do teste com o 2640V3 versus o 2666V3. Detalhe que eu testei todos esses processadores com o desbloqueio do Turbo Boost ligado, com uma RTX 3070 e em Quad Channel. Tava um pouquinho bagunçada ali a quantidade de memória RAM, que eu tava com 28 GB, mas ainda assim funcionando o Quad Channel e ambos nas mesmas situações. O primeiro jogo que eu usei para comparar esses processadores foi o Forza Horizon 5. Eu coloquei ele em Full HD e o gráfico no mínimo. Coloquei aqui o teste passando em 4x, né, para ficar mais legal pra gente analisar. E durante todo o teste a gente consegue perceber um monte de coisa interessante. Eu vou pausar aqui o vídeo pra gente mostrar as coisas, tá? A primeira coisa que é interessantíssima a gente frisar aqui é o consumo do processador. Observa a setinha do mouse aqui, o Xeon 2666V3 que está no canto esquerdo, na prática está consumindo 56.3 watts, o que é bem diferente daquele número que a gente tem lá no TDP. Enquanto o 2640V3 está consumindo 44.2 watts. Basicamente, a diferença de consumo durante todo o teste em todos os jogos entre esses dois processadores na prática vai ser de 10 watts. É interessante notar também que apesar da diferença de consumo de 10 watts, a temperatura entre os dois não está oscilando muito. Enquanto o 2666V3 fica a 53 graus, a gente tem o 2640V3 a 51, né? Mas a diferença aqui do nível de utilização, graças à quantidade extra de núcleos que o 2666V3 tem, é bem diferente. Por exemplo, a gente vai ter sempre o 2666V3 com uma performance extra sobrando, né? A gente vai ter núcleos ali bem mais ociosos. Então, por exemplo, enquanto a gente tem aqui o 2666V3 a 28%, a gente tem o 2640 aqui a 38% e por aí vai. Isso vai se manter em todos os jogos. Então, aqui no Forza Horizon 5, né? Se você olhar o clipe aqui lado a lado, mesmo passando rapidão, fica difícil de ver uma diferença bruta de performance entre os dois, mas quando a gente analisa aqui na prática o final da contagem de desempenho, a gente consegue ver alguma diferença de performance. No caso, a gente tem um Xeon 2666V3 com 152 FPS no resultado final, enquanto o Xeon 2640V3 com 147 FPS, que é uma pequena diferença de quadros por segundo, se tratando que o jogo está rodando bem demais em ambos processadores, porém a gente tem uma diferença de performance que varia em torno aí de 4%. Então aqui no Forza, vitória para o Xeon 2666V3. Também testei o Shadow of the Tomb Raider em Full HD, no gráfico baixo, e a gente também tem uma sensação muito parecida aqui de performance que nem a gente teve no teste do Forza Horizon 5. A gente vê o jogo aqui, né, apresentando também as mesmas características de consumo. Nesse caso, a gente vê aqui em alguns momentos, né, o 2666V3 consumindo até bem mais, né, que o 2640V3. O interessante é a gente notar que, por exemplo, nesse trecho aqui do teste, o 2640V3 estava tendo mais performance, consumindo menos, mas em compensação também o nível de utilização de toda a capacidade do processador aqui estava bem menor ainda no 2666V3. Em questão aqui de latência e tempo de resposta, a gente tem uma latência aqui muito semelhante, não tem diferença nenhuma aqui, pelo menos não perceptível. E no final do teste de performance, a gente tem um Xeon 2666V3 com uma média de 144 FPS, enquanto o 2640V3 teve uma média de 141 FPS, o que corresponde a uma diferença de performance de 2%. Novamente, é uma diferença de performance que não é tão notável no final das contas. No GTA V eu testei ele em Full HD com gráfico no baixo e nesse caso a gente tem um resultado um pouco diferente. A gente no começo parece que o 2666V3 está levando a vantagem e tal, mas no decorrer do teste a gente começa a ver
que na média aqui o 2640V3 está se saindo um pouco melhor. Em questão de latência, a gente também não tem muita diferença. Em questão de consumo, às vezes a gente tem uns picos, né, acima de 10 watts de diferença em relação entre um e outro, observando aqui o Xeon 2666V3, mas no geral acaba que a diferença de consumo é mais ou menos essa mesmo, 10 watts. E aqui no final do nosso teste de desempenho, a gente tem uma média, né, de 159 quadros para o Xeon 2640V3, enquanto no Xeon 2666V3 a gente tem uma média de 153 FPS. Também testei aqui o Counter-Strike em Full HD com gráfico no baixo, e durante o teste inteiro a gente teve uma diferença de consumo semelhante ali, a diferença de 10 watts. A gente teve o 2666V3 levando a vantagem durante o teste inteirinho. Counter-Strike, no caso, é um jogo que usa muito processador e se beneficia de qualquer pequena vantagem que um processador tenha em relação ao outro. A média final a gente teve 359 quadros para o 2666V3 e 309 quadros para o 2640V3, o que pode ser considerada a maior diferença que a gente viu nesse benchmark, que é a diferença de 16% de performance entre um e outro. Mas beleza, né, galera? Agora eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho que compensa mais comprar hoje e vou explicar direitinho o meu ponto de vista. Você pode pensar diferente, beleza? Bom, para mim, se tratando da performance em game, para mim tanto faz jogar com 2640V3 ou 2666V3. A gente não tem tanta diferença assim de performance. Porém, a gente tem que levar em consideração que o Xeon 2640V3 tem um consumo menor, que eu acho que acaba favorecendo um pouco, né, pro lado do 2640V3. Porém, a gente não pode esquecer que o 2666V3 é um processador que fica com mais sobras de desempenho. Então, se você estiver querendo um computador às vezes para fazer live stream, para trabalhar com edição, talvez o 2666V3 se encaixe um pouco mais no seu perfil de usuário. Apesar do 2640V3 já ser bom o suficiente para trabalhar com sobra tranquilamente, tanto para streamar quanto para fazer live. A questão é que para você usar o Xeon 2666V3 num cenário recomendável, você vai acabar investindo também um pouquinho mais na placa-mãe. E essa diferença de preço pode ser de R$200 a R$300 a mais, porque as placas-mães mais simples realmente não são tão recomendadas para ele. E levando em consideração esse investimento extra só para jogar, eu já acho que não compensa tanto, entendeu? A não ser que você já queira uma placa-mãe mais reforçada, uma placa-mãe melhor, aí eu já nem pensaria duas vezes e pegaria o 2666V3, né, sem me preocupar com nada. Mas ao meu ver, analisando as necessidades gerais da grande maioria, que às vezes é jogar, fazer uma live stream, trabalhar com edição, em relacionado aí ao preço, o 2640V3 ainda continua oferecendo um custo-benefício maior. Até porque, por mais que você tenha o 2666V3 e ele fique com potência sobrando, dificilmente você vai usar toda essa potência dele. Realmente vai ser uma potência que está ali, né, vai ficar latente mesmo, vai ficar de sobra. Quem sabe, talvez no futuro saia alguma aplicação, alguma coisa que você vá utilizar e que gaste todo esse potencial dele. Um detalhe é que isso já acontece também com o 2640V3, vai acontecer mais ainda com o 2666V3. Então, se tratando do que de fato a gente acaba utilizando mesmo na prática, eu acho que não precisa de nada melhor ainda do que o 2640V3 para um uso geral de edição, para tudo. Um detalhe que essa é só a minha opinião, dependendo também do seu tipo de trabalho, sei lá, você trabalha aí abrindo uma pá de programa ao mesmo tempo no computador, obviamente que quanto mais núcleos no processador, melhor. Bom, então eu espero que você tenha gostado do comparativo, que ele tenha esclarecido alguma dúvida que você tinha, ou que pelo menos tenha sido um entretenimento legal para você. Se você assistiu até o final e ainda não é inscrito do canal, recomendo que se inscreva. Eu vou ficando por aqui, um abração e até mais, tamo junto aí.